Beleza. Olha só, então nós temos para a aula de hoje oito inscritos, 2 aí avisaram que não vão poder, vão assistir depois a gravação, né? 4 estão aqui com a gente e outros 2 já avisei, mas acho que ou vão atrasar ou vão assistir depois a gravação, sem problema nenhum, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos para a nossa última maratona do ano, né? A gente até queria fechar de número 20 certinho já, né? Mas infelizmente tivemos alguns imprevistos, né? A maratona número 20 fica para 2021. Fica para 21, ok? Então a gente fecha aí mais 30 questões. Vamos lá. Bem, nossa primeira questão, pessoal. No que diz respeito aos componentes de um microcomputador, podem ser identificados 3 categorias de dispositivos. Aqueles que operam exclusivamente como saída, os que operam exclusivamente na entrada e aqueles que operam tanto na entrada como na saída, dependendo do momento da sua utilização. Veja, é o que a gente chama de híbrido. Híbrido. Legal? Agora ele fala aqui o seguinte: dentro dessas 3 categorias, assinale a alternativa que indica um dispositivo enquadrado na categoria 1. Cara, o scanner é categoria 2. O pendrive, como boa parte das memórias, quando eu falo boa parte das memórias, eu só tiro aquelas memórias que são apenas de leitura, como, por exemplo, um CD-ROM, DVD-ROM. Mas as demais memórias que são leitura e gravação, elas são híbridas. Híbridas, sendo assim, eu classifico aqui categoria 3. Olha o disco rígido. 3. Caraca, eu achei que era 1. Veja, impressora. Esse é 1. Impressora. Só que detalhe. Categoria. Uma é multifuncional, exerce a função de impressora, de scanner, de copiadora. Então eu vou colocar o item 3. Agora, a impressora LaserJet, né? Uma impressora a laser, ok? Não é pelo fato de ela ser laser, né? Podia ser jato de tinta, podia ser térmica, pelo fato de apenas a função de impressora. Impressora apenas é saída, e saída é categoria 1. Resposta aqui para nós, fácil, letra D. Ok. Primeira questão, letra D de dado. Bem, pessoal, para quem está assistindo às vezes pela primeira vez, a gente faz um tour, né? Como a prova da Polícia Civil são 5 questões, 5, e a gente identifica 5 tópicos bem claros: hardware, Linux, a parte de planilha, texto e a parte de internet. Então a gente vê uma questão de cada assunto, tá? Como são 30, é como se a gente fosse passar por 6 provas, beleza? Nessa primeira questão, resposta letra D. Vamos para a próxima? Vamos lá. Questão número 2. Considerando o sistema operacional Linux, assinale a opção correta. Cara, o Linux é um sistema operacional multitarefa, e não mono. Na verdade, né, os nossos sistemas operacionais, você está estudando o PM, que é o Windows 10, é multitarefa, né? Então, você vê, não faz sentido um sistema executar uma tarefa isolada. Não. Então, ele é multi. Riscar. KDE e GNOME são 2 gerenciadores de usuário. Não, são nomes de interfaces gráficas. Interfaces gráficas, ok? Inclusive, para nós, o Linux, Ubuntu, a interface adotada é a interface GNOME. Então, risca aqui também. Não é gerenciador de usuário. A letra C, quando ela começa assim, o cara já fica com o pé atrás.
A única maneira. Será que só existe uma maneira? A única maneira de executar um programa de um usuário no Linux é através do ícone na área de trabalho. Bem, essa é uma das maneiras. Outra maneira, né, que a gente estuda bastante no Linux é a ideia do uso de da linha de comandos, onde você vai, através da linha de comando, né, copiar, mover, ou até mesmo executar um determinado programa. Então aqui, não é a única maneira fácil de você eliminar. Sobrou D e E. Né? Ele quer a correta, tá? Ele quer a correta. O Linux é um sistema operacional gratuito, show. Código aberto, beleza. Desenvolvido e lançado ao mundo pela primeira vez por Linus Benedict Torvalds. Caramba, né? Eu sei, o que você pode ficar em dúvida é quem é o criador do Linux. Entendeu? Poxa vida, né? Mas com esse nome, Linux, cara, eu vou arriscar que é essa aqui. Então, beleza, segura. Vamos matar a letra E para ter a certeza certinho, né? KDE, Control Center. Então, veja, uma das ferramentas da interface do KDE é a área de trabalho do Linux, pela qual se faz acesso a aplicativos instalados como LibreOffice e outros. Não, o KDE é o nome da interface gráfica. KDE Control Center é como se fosse o painel de controle, a tua central de configurações, ok? Então, ele não é a área de trabalho, ele não é, né, o teu desktop, painel de controle. Então, realmente, a nossa resposta aqui é a letra D. Então, fica aí a figura do criador, do desenvolvedor do Linux. Né? Aquele Linux inicial, vamos dizer assim, porque a partir daí, como ele é código-fonte aberto, outros vão mexer, vão alterar, vão modificar e criar novas distribuições. Perfeito? Então, aqui para nós, realmente, letra D de dado. Cara, eu não acredito a Federal cobrando uma questão puramente conceitual. Agora, qualquer uma dessas definições pode aparecer na forma de assertiva. Tá? Então, uma questão específica, tratando única e exclusivamente esse conceito, não. Mas jogado na forma de assertiva, pode vir perfeitamente. Ok? Resposta, letra D de dado. Vamos para a próxima? Opa, uma de planilha. Considerando o calc em sua configuração padrão, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. PROC-V. PROC-V é uma procura na vertical. Quais são os argumentos da função PROC-V? O que eu estou procurando, onde eu estou procurando e o que eu quero trazer. E no finalzinho, um argumento opcional, verdadeiro ou falso, sendo que o verdadeiro deve estar em ordem crescente, né? E se ele não achar, ele traz o valor aproximado. Ok? Então tá, o que você está procurando? Pelo 10. Onde você está procurando? Do B2 até o D9. Então, neste intervalo. Só que detalhe, pessoal. O que você está procurando, a procura é sempre feita no que eu chamo de coluna-chave. A coluna-chave é a primeira coluna do intervalo. Quem é a primeira coluna do intervalo? Quem é a primeira? O B. O C é a segunda coluna e o D é a terceira. Então, a procura está sendo feita na coluna-chave. Vamos procurar pelo 10? Não. Acabou. Como no caso é verdadeiro, o verdadeiro, se ele não acha, ele traz o valor aproximado. Ok? Como não tem um 9, não tem o 10, ele pega o resultado deste aqui. Mas não é o 8 que ele vai trazer. Não é o 8. Veja,
ele vai trazer a terceira informação. O 8 é a primeira, videogame é a segunda, e a terceira informação é R$500. Ok? Então, imagine que eu estou procurando pelo produto 10. Como minha lista vai até 8, está em ordem, ele volta e pega aqui. 1, 2, 3. Interessante. Se aqui não tivesse verdadeiro, tivesse falso, o falso, ele só busca o valor exato. Exato. Como não tem o 10, ele não vai achar. Aí ele vai trazer uma mensagem de erro, só que a mensagem de erro não é NA, é ND, é não disponível, não disponível. Tá? Então, será se a banca se atrapalhou aqui, ou realmente era a intenção botar um NA? Não sei. Mas como era verdadeiro, ele não acha o valor 10, ele pega o valor aproximado, o valor anterior. E aqui no caso, vai trazer 500. Eu acredito, pessoalmente, eu acredito uma cobrança de função PROC-V. Então, meus colegas que estão assistindo hoje com a gente, você tem dificuldade com a função PROC-V? Hoje a gente vai ver várias. E se mesmo assim permanecer dúvida, minha sugestão, nós temos uma aula sobre funções, pega, dá uma olhada, ou tenta buscar mais exercícios sobre a função PROC-V. Ok? Até aqui, até a 3. Tranquilo? Nosso time aí, Alan, Luiz, Salete, Thaisa, tudo ok? Ok. Boa. Então vamos seguir. Vamos seguir. Próxima questão. Questão de tecla de atalho. Tecla de atalho é uma questão sempre boa, ok? Tem as teclas que são básicas, eu colocaria essa dentro das básicas, e tem aquelas teclinhas mais elaboradas. A gente preparou uma lista de teclas de atalho do Writer. Quem quiser essa lista, manda mensagem no WhatsApp para mim, que eu encaminho a lista para você, ok? Bem, o usuário digitou um texto e ao final da digitação posicionou o cursor do mouse no início do texto. Ele poderia dar Ctrl Home também, né? Ctrl Home, joga o cursor para o início do texto. Ctrl Home. E agora ele vai verificar a ortografia e a gramática. Ele deve pressionar qual tecla? Né? Qual é a tecla de atalho para verificar ortografia e gramática? F7. F7, a parte boa, era usada já no Word e continua a mesma no Writer. Então, quem já estudou isso para o Word, sabia. Podia ficar na dúvida, pô, mas será que é igual? Porque tem muita tecla que muda, né? Então, a dúvida do aluno é sempre essa, será que é igual? Então, por isso, a listinha de tecla de atalho ajuda você a fixar, guardar um pouco mais. Só que prepara. É umas 3 páginas de tecla de atalho, ok? Mas, né, vai aos poucos, vai vendo cada um aí, fixando. Legal, F7. Vamos para a próxima? Considere as afirmações a seguir sobre o navegador, sobre navegadores web. São exemplos de navegador de browser? Mozilla Firefox, sim. Google Chrome, sim. Inclusive está no teu edital. Thunderbird, não. Thunderbird é um aplicativo cliente de e-mail. Onde tem um, você pega e risca. Logo, a 2 tem que estar certa. Um recurso do navegador Chrome, denominado modo de navegação anônima, tecla de atalho Ctrl+Shift+N, permite navegar em sites e acessar páginas da internet sem gravar histórico e informações na memória. Tinha que estar certo, né? Tinha que estar certo. Agora, ou é a 3 ou é a 4. Qualquer uma que você souber, matou. Apenas o navegador Mozilla Firefox
permite realizar pesquisa diretamente na barra de endereço. Pois é, você sabia que hoje em dia, eu não preciso, né, abrir a ferramenta de busca e lá no campo pesquisa e digitar? Eu posso colocar a informação direto na barra de endereço? Mas será que isso é uma exclusividade de um ou de outro? Não, não. Hoje a maioria dos navegadores tem esse tipo de recurso. Então, 3 está errada. Se a 3 está errada, tem que ser a 4. Vamos ver? O ícone representado por uma estrela, olha a estrela, exibida do lado direito na barra de endereços do navegador, permite adicionar a página corrente aos favoritos. Quando eu clico, aparece o menu, dando a chance de você adicionar. Perfeito. Ou eu posso usar também a tecla de atalho. Ctrl D. Ctrl D. Ok? Então, legal. 4 está certo. É 2 e 4. 2 e 4. Resposta letra E. Fechamos a nossa primeira prova. Então, a aula de hoje é como se fosse 6 provas. 6. A primeira a gente já viu. Tá? A gente vê 3 provas, faz um intervalinho e volta para mais 3. Até aqui, primeira prova. Tranquilo, gabaritava, alguma gente... Ih, caramba, essa eu não sabia. É sempre bom para você ver o que você está evoluindo, o que você está aprendendo a mais. Perfeito? Tranquilo, tranquilo? Tanto é que uma forma boa de testar o conhecimento é o quiz que a gente faz aos domingos, tá? Porque ali, né, a pessoa tem que responder dentro de um intervalo de tempo. Já vou avisando. Eu acho que para semana que... É a semana, né? O próximo quiz a gente vai mudar as datas, tá? Fiquem atentos aí, quem quiser participar, que a gente vai mudar as datas. Tá? Não vai ser mais domingo, acredito eu. Estou estudando uma data melhor. O 8º dia da semana, né? Um dia que ninguém está mais tranquilo, ninguém faça nada, eu faço nesse 8º dia. Vamos para a próxima. E aí? Observe a figura abaixo relacionada à especificação de um notebook. O notebook é um Samsung 300Z4A AD1 com Intel Core i5, 4GB, 500GB, LED 14 polegadas e Linux Ubuntu. Legal. Intel Core i5 e 4GB fazem referência, respectivamente aos seguintes componentes. Ó, fabricante, modelo de processador, ok? Então, fabricante e o modelo. O modelo é o Core i5. Core i5. Então, isso aqui diz respeito a cache? Não. Diz respeito ao microprocessador. Veja, gigabyte é uma unidade de medida relacionada à memória. Memória. Só que 4 GB, o que você acha? Um HD de 4 GB. Caramba, cara, um pendrive tem mais memória que isso. Então não é. Então aqui eu diria que o HD é os 500 GB. Você viu aqui outro aqui, ó. Tudo bem, não está aqui na relação. Mas o HD está aqui, ó. É o 500 GB. Perfeito? Então, provavelmente o 4 GB é a nossa memória RAM. A nossa memória RAM. Então aqui é o processador e a quantidade de memória RAM que essa máquina tem. Por falar nisso, uma outra aula nossa, surgiu uma situação de que qual seria, na dúvida, na verdade, né? Qual seria o maior volume, a maior capacidade de memória RAM, tá? E aí, nas alternativas, aparecia na ordem de alguns gigas e aparecia também na ordem de alguns teras. Eu falei, não, tera é para o HD. Memória RAM fica na ordem de poucos gigas. Claro que esse poucos é variável, né? 2, 4, 8, 16 GB já é uma baita numa máquina.
Só que hoje, né, hoje, por curiosidade, aí estava pesquisando, um computador top, né, um computador da Apple, né, você monta a configuração, claro, não é o tipo de computador para nós meros mortais, ou seja, não é o computador que cai em concurso, tá? Então, a configuração, ajustando, fazendo, passava de R$ 500.000, tá? Mais de R$ 500.000. E ele vinha com quanto de memória RAM? 1,5 terabytes. Então, até tem. Mas é o tipo da coisa que não é para nós concurso, né? Não é o foco de concurso, né? Eu brinco, o nosso caso é aquele computador que você vai comprar nas Casas Bahia, tá? Você vai comprar no Big, certo? É aquela configuração mais usual, mais dia a dia, perfeito? E aí realmente na ordem de alguns gigas, tranquilo? Então voltando aqui. Resposta, letra D de dado. 7. Assinar os sistemas de arquivos que, entre outros, são mais utilizados atualmente pelas distribuições Linux e cujo desempenho é considerado muito bom. Bem, então vamos pensar assim, ó. Sistema de arquivo usado pelo Linux: NTFS, Windows; FAT32, Windows; FAT32, Windows. EST4, EST3, a família EST Linux. E nós temos também no Linux o tal do Razer FS. Então, realmente, aqui a resposta é letra D de dado. Esse VFAT é quando você quer criar uma área virtual, uma tabela virtual, tá? Então, mas aqui só pelo NTFS eu já risquei, então não caberia ele, certo? Então, para nós aqui, família EST, EST2, EST3 e EST4, e o Razer FS. São sistemas de arquivo adotados pelo Linux. O que é sistema de arquivo? Quando você vai instalar o teu disco, o teu HD, ele precisa estar organizado, formatado. O sistema que ele cria, os endereços, cria o espaço bonitinho para receber o Linux, a gente chama isso de sistema de arquivo, é o padrão EST2, EST3, EST4, tá? E o Razer FS. Por isso, nossa resposta é D de dado. Ok? Próxima. Mais uma de PROC. Hoje tu vai cansar de ver PROC. A planilha a seguir, elaborada no Calc, apresenta informações socioeconômicas para 5.172 municípios brasileiros. Para facilitar a consulta, foi criado um quadro auxiliar, no qual o nome do município é consultado. O nome do município consultado é digitado em J2. Tá? Estou procurando aqui pelo município de Jaru. Onde é que fica Jaru? No Rondônia, é isso? Rondônia. Ok. E o resultado, né, aparece na célula J3. Ele vai trazer o quê? O indicador, né? Mas eu vou digitar o J2 e o resultado vai aparecer no J3. Esse resultado é com base nesta função. O programa retornará qual informação? Então, é isso que ele quer saber. Quando você digitou Jaru, tá? E você usou esta função, PROC-V, J2, que é o Jaru. Aqui no intervalo de A2 até G5.173, até o G. E eu quero trazer a sexta informação. Veja, eu quero trazer a sexta informação. Tu lembra que a pesquisa é feita na coluna-chave. A coluna-chave aqui é o A. Código é a coluna 2. O F é a coluna 3.
Emprego é a coluna 4. Educação é a coluna 5. PIB é a coluna 6. E população é a coluna 7. O que eu quero trazer? A sexta informação. Procurando Jaru, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai trazer o PIB, o Produto Interno Bruto de Jaru. E no caso aqui é 569.682. Ele não quer saber o valor, ele quer saber que tipo de informação. Fica fácil, porque eu vou pegar o intervalo de A até G e vou numerar as colunas. A é o 1, B é o 2, C é o 3, 4, 5 e 6. 6 é o F. O que tem no F? O PIB. Pronto. Achando, ele vai fazer o PIB. Resposta: Produto Interno Bruto. Legal? Boa. Mais uma de PROC-V. E aí, para quem tinha dificuldade em PROC-V, segunda do dia, hein? Segundo dia. Como é que estamos? Dúvidas, pendências? Alan, tranquilo, acompanhando? Luiz Fábio, ok? Tudo certo, professor. Tudo tranquilo. Tudo 100%, senhor. Salete, ok? Thaisa? Ok. O professor fazendo, tá tudo fácil. Tranquilo, professor. Oh, beleza. Vamos para a próxima. Cara, essa aqui é trabalhosa. Por quê? Porque ela é sobre tecla de atalho. Sobre formatação de parágrafos, assinale a alternativa correta. Pode-se alinhar à direita um parágrafo selecionado, pressionando as teclas Ctrl D. Primeiro, estamos falando do Writer. No Writer, as teclas de atalho são baseadas no inglês. Alinhar à direita é Ctrl R, Right. Ok? Não é Ctrl D. As teclas de atalho Ctrl E permite centralizar. Ó, o Ctrl E e o justificar são teclas que são iguais no Word e no Writer. Ctrl J para justificar e Ctrl E para centralizar. Achei minha resposta. Pode-se recuar para a direita um parágrafo. Não é para recuar, é para alinhar à direita. Para limpar a formatação de um parágrafo, é necessário selecioná-lo e teclar Ctrl Shift M. Ctrl Shift M. Quase. Como quase? É o Ctrl M, não tem esse Shift. Limpar formatação é Ctrl M. A tecla F11 restaura o espaçamento entre linhas para o espaçamento simples. Não. Olha aí. O Ctrl D é o sublinhado duplo. O Ctrl R é o alinhar à direita. O Ctrl M é o nosso limpar formatação. E o F11 é o estilo de formatação. Tudo isso tem lá na listinha. Tem lá na listinha que eu já falei. Manda mensagem para mim depois, pedindo para eu mandar para você a lista de teclas de atalho. Ok? Pode ser depois da aula, fica tranquilo. Não vou mandar agora mesmo. Beleza. Resposta é B de bola. Vamos para a próxima. A rede global internet. Essa rede que a gente usa tanto, a maior rede, é uma rede do tipo, né? O aluno esse dia perguntou, professor, para a polícia civil, você acha que cai aquela parte de cabeamento? Olha, sinceramente, não. PF sim, polícia civil não. Mas eu acredito que possa vir uma questão cobrando esses tamanhos, né? Essa classificação quanto ao tamanho da rede. Vamos dar uma olhadinha aqui. LAN é uma rede local. Não. Mas uma rede global. MAN é uma rede metropolitana. WLAN é uma rede local sem fio, wireless. E SAN? E aí? Alguém sabe o que é SAN? Alguém arrisca o que é SAN? É uma rede voltada para armazenamento. É o que a gente chama de storage.
né? Imagine que é uma rede voltada ao backup. Então, Storage Area Network. Então, uma espécie de rede, né? Voltada a trabalhar basicamente a guarda, né? A cópia das informações. Então, aqui para mim, fácil, one wide, né? One wide area network. Então, uma larga área network, uma rede de grande abrangência. E aí, a maior rede, com certeza, é a internet, já que ela é global. Show! Resposta é B de bola. Fechamos aqui a segunda prova. Vamos para a terceira? Vamos lá. Referente à memória RAM, analise as afirmativas a seguir e assinale as que são tecnicamente verdadeiras. Memória RAM é um tipo de memória volátil, show, utilizada na leitura e gravação. Sim, eu posso ler dados e gravar dados. Mas, professor, como é que eu vou gravar dados? Ela não é volátil? Você grava de forma temporária. A hora que desligar o computador, ela é zerada. Mas ela grava, ela aceita o armazenamento, ok? Então, é leitura e armazenamento, só que um armazenamento temporário. Então, o 1 está certo. Se o 1 está certo, risquei aqui. RAM significa que é uma memória de acesso aleatório ou randômico. Perfeito. Random Access Memory, uma memória de acesso aleatório ou randômico. O 2 está certo. Se o 2 está certo, vou riscar aqui, ó. Sobrou 3 e sobrou 4. A velocidade de funcionamento de uma memória é medida em bytes. O volume é medido em bytes, bytes e seus múltiplos, kilobyte, megabyte, gigabyte. Uma velocidade é sempre expressa em BPS, bits por segundo. Não. A 3 está errada. Acabou. A 4 tem que estar certa. E dê graças a Deus que a 4 tem que estar certa, porque essa aqui, sinceramente, eu tive que pesquisar. Não é da minha época, tá? O primeiro tipo de memória RAM foi a de núcleo magnético, tá? Se não é da minha época, realmente, sei lá, de 1947 é quase, então da minha época, não, tô brincando, bem longe, tá? 1947, tá? Cobrança de história, tá de sacanagem, pô. Pra que cobrar um troço desse? Tá? Hoje, as memórias são semicondutoras, memórias no estado sólido, ok? Então, pensando nos dias atuais, a nossa memória é uma memória semicondutora. Agora, a RAM antiga, os primeiros tipos, tinha um núcleo magnético, tá? Então, que tinha que estar certo, era mais só para complementar. Resposta 1, 2 e 4. Vamos lá, vamos para a próxima. Acerca de alguns comandos de texto desses sistemas operacionais, analise as afirmações abaixo. Cara, no Linux, o comando pwd aciona o comando gerenciador de senhas. Não. pwd não tem nada a ver com password. pwd é para informar em que diretório você está. Todas estão corretas? Não. A 1 está errada. Somente a 4 está errada. Não. Acabou. Tá? Vamos lá? Os comandos no Linux ls é utilizado para listar arquivos e pastas existentes. Perfeito. ls tem essa função. O 2 está certo. No Linux, o comando reboot e shutdown -r now tem a mesma função, que é de reiniciar a máquina. Shutdown -r, o shutdown -h desliga e o -r reinicia. E o now é para fazer isso agora, já, no momento.
No entanto, a segunda é mais recomendável. Tá? Meio questionável essa parte, mas, né, perfeito. Os dois têm a mesma função. O parâmetro now, utilizado na afirmação anterior, aqui, ó, pode ser mudado para mais 10. Menos R mais 10. Por exemplo, digite chute dá um menos R mais 10 e o sistema irá reiniciar daqui a 10 minutos. Perfeito. Você pode pôr ali um intervalo de tempo em minutos, daqui meia hora, daqui, né? Você pode pôr mais X. Esse X é o tempo em minutos. Perfeito. Correto. Certo, certo e certo. 2, 3 e 4. Resposta, letra C. Resposta, letra C. Boa. Vamos para a próxima? E aí? O que você acha? Mais uma de PROC V? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se você pegou o jeito. Com base na figura 1, abaixo, considere que o usuário digitou na célula A5 a seguinte função. Estou procurando pelo quê? Pelo 19. Aonde? Então já marco aonde, que é o A1 até o D4. Se é do A1 até o D4, tu sabe que a procura é sempre feita na coluna-chave. A coluna-chave é o A, 1. O B é o 2. O C é o 3. E o D é o 4. O que eu quero trazer? A terceira informação. Lá vamos nós. É 19? Não. É 19? Não. É 19? Não. É 19? Sim. 1, 2, 3. Diga 33. Resposta 33. O que eu estou procurando, onde eu estou procurando e o que eu quero trazer. Lembra que havia um quarto argumento que é opcional? Quando ele não aparece, pressupõe verdadeiro. Verdadeiro. Mas, professor, ela não está em ordem. Não está em ordem. Mas veja, como o valor que eu estou procurando é 19, em nenhum momento passou do 19. Se eu tivesse... Olha só, momento interessante. Se eu tivesse, em vez de procurando 19, eu tivesse procurando 13. O 13. É 13? Não. É 13? Passou. Ele pegaria aqui. 1, 2, 3. E traria como resultado 19. Mas como em nenhum momento ele passou, estou procurando 19. Em nenhum momento ele passou, 11 não passou, 18 não passou, 13 não passou, achou. Pronto. Pronto. Ok? Então, realmente, o PROC V, por mais que a gente veja, por mais que a gente trabalhe, sempre tem alguns detalhezinhos que podem, a banca, né, a banca vir a cobrar só para sacanear a gente. Então aqui, né, era procurar o 19, achava e trazia a terceira informação, ó, abraço, facinho. Dúvidas? Meus amigos e amigas, né? Alan, Luiz Fábio, Salete, Thaisa, tudo tranquilo? Ó, qualquer coisa, levanta a mão, né? Levanta a mão e pergunta, tá? Senão a gente vai tocando adiante. Vamos lá. 14. E mais uma de tecla de atalho. Um professor de informática pediu para que seu aluno alterasse todo o texto que produziu da seguinte forma. O texto tem que ficar justificado. Justificado. O texto tem que estar em itálico. Itálico, Ctrl I. Justificado, Ctrl J. Itálico, Ctrl I. E em negrito, cuidado, não é Ctrl N, porque aqui a gente pensa em inglês, é Ctrl B, bold. Bold. E o espaçamento entre linhas, 1,5. O espaçamento 1,5 não é Ctrl 15, não, é Ctrl 5. Ctrl 5. Ok? Então, qual é a sequência que ficou tudo bonitinho? Assinar a alternativa que contém os comandos corretos, utilizado por esse ágil aluno. Parabéns, ágil aluno. Resposta, letra E. Cara, esse aluno só pode ter recebido a lista e viu, né? Sabia todas as teclas. Só pode ser, tá? Legal.
Ctrl J, justificar, Ctrl I, itálico, Ctrl B, né? Bold é o negrito, e o Ctrl 5 é a ideia do espaçamento 1,5. Vamos para a próxima. Das opções abaixo, qual melhor caracteriza a importância do DNS? Volta e meia você vê em prova essa cobrança. Para que serve o DNS? Liga a intranet das empresas e permite a troca de dados? Gerenciar as contas de usuário cadastrado no dispositivo e permitir a navegação? Traduzir a URL em um endereço IP e permitir que se chegue até esse endereço de website? Tradução, resolução de nomes, é o que normalmente aparece em prova. O DNS é responsável por resolver, traduzir a URL para IP. Gostei. Aumentar a velocidade aos acessos, né? De acesso ao website? Não. Bloquear a entrada de vírus? Não. Resposta é C e tá fácil. DNS é uma espécie de tabela, você digita a URL, ele converte e traz o IP equivalente. Show? Matamos aqui, fechamos aqui a nossa terceira prova, hein? Terceira prova. Meninos, meninas, alguma dúvida? Alguma pendência? Tranquilo, tranquilo? 100%, professor. Alan. Tranquilo, professor. Salete e Thaisa. Beleza. Tranquilo. Então, vamos fazer o nosso breve intervalo, ok? Voltamos em seguida com mais 15 questões. Enquanto ele não retorna. E aí, até aqui tranquilo as questões, 15 questõezinhas, nível médio para fácil. Difícil para médio. Difícil para médio? Yes. Então, vamos ver se essas outras 15 aí a gente contribui um pouquinho mais aí. Lembrando que agora começa a chegar a reta final aí para o concurso, né? Tem que ver onde é que estão as dificuldades, onde é que você está tendo mais problema e atacar esses pontos. Não só, claro, informática, nas outras matérias também, mas informática e português, porque afinal é o que tem peso maior, né? É o que tem peso maior. Beleza? Alan, está de volta? Opa, sim, senhor. Legal, legal. Então tá, vamos só aguardando você. Então vamos voltar às nossas questões. Olha só. Questão 16. Hardware fundamental para funcionamento de um computador, pois é responsável por armazenar dados temporariamente, acabamos de falar sobre isso, enquanto o processador efetua cálculos diversos. Essa definição é de, primeiro, armazenamento de dados é coisa de memória. Placa-mãe não é memória, placa de rede não é memória. Temporariamente, o HD é um armazenamento definitivo, memória ROM é definitivo. Quem sobrou, memória RAM. Vamos ver se encaixa. A memória RAM é fundamental para o funcionamento de um computador, pois é responsável por armazenar dados temporariamente, enquanto o processador efetua cálculos diversos. Show! Perfeito. Memória RAM. Resposta é D de dado. Bom, vamos lá. Vamos para a próxima. 17. Em relação a distribuições Linux, analise as assertivas abaixo. 1. Distribuição é um sistema operacional baseado no Linux, e inclui o kernel, o núcleo do programa Linux, e outros softwares aplicativos. Então, muitas vezes, né, a distribuição ela se baseia, ela toma como referência o kernel, e aí cria outras ferramentas, outros recursos. Olha, né, eu diria que não está de todo errado, não. Gostei.
As distribuições são mantidas por organizações comerciais ou por projetos comunitários. Na verdade, qualquer um pode alterar, modificar, já que o código-fonte é livre. Então, muitas vezes, uma universidade pega, né, para o estudo e desenvolve uma nova versão, uma nova distribuição. E essa distribuição ganha força e ela é mantida pela própria universidade. Então, por empresas, né, pela comunidade. Então, gostei também. Gostei do item 2. Quem mantém essa distribuição? As monta e as testa, antes de disponibilizá-la para o público geral. Parece meio óbvio. Você vai colocar isso à disposição depois de uma série de bateria de testes, né? Verificou que, claro, sempre vai haver um outro detalhezinho para ser corrigido, mas a base já foi testada, ok? Então, também correto. Cara, é o tipo da questão meio nada a ver, colocando aqui afirmativas sobre como funcionam as distribuições. As três estão certas. As três estão certas, ok? Acho esse tipo de questão não tão comum aí para a nossa prova, mas não custa a gente comentar. Vamos para a próxima. E aí? Adivinha o que tem agora? PROC-V. Só que é um PROC-V diferente, né? Porque dentro desse PROC-V tem outras funções. Tu lembra como é que funciona? Procura na vertical. O que eu estou procurando? Onde eu estou procurando? E o que eu quero trazer? Só que o que eu estou procurando depende dessas duas funções. Vem cá. O máximo de B2 até B6. 7. Menos o mínimo do mesmo B2 até B6. Mínimo. 0. 7 menos 0, 7. O que está procurando? Estou procurando pelo número 7. Onde eu estou procurando? De B até C. Sendo que a procura é feita na coluna-chave, que é o B, e o C é a segunda coluna. O que eu quero trazer? A segunda. Vamos lá? Tem que estar em ordem? Não, não tem que estar em ordem. 4, 5, 1, 7. Achei. Segunda informação, TT. TT. Resposta, letra E. Letra E. Ok? Mais uma questão de PROC-V. Vamos para outra? Professor, só eu passei ali eu estava olhando já essa questão depois, a 17, qual é o gabarito mesmo? 17, deixa eu ver, 19, 18, 17. Então, as três corretas, tá? É aquela do Linux, né? As três. Beleza. Letra D. Beleza. 18, 19. Sobre o uso do teclado e a função das teclas de edição, assinale a alternativa incorreta. Cara, eu falei hoje o Ctrl Home, que joga para o início. Joga para o início. Home sozinho joga para o início da linha. E Ctrl Home, início do documento. End, final da linha. E Ctrl End, final do documento. Tab. Move o cursor vários espaços para frente. Uma tabulação à frente. Perfeito. Enter. Move o cursor para o começo da linha de texto. Move o cursor para o começo da linha de texto. O Enter finaliza um parágrafo e inicia o próximo. Então, ele vai jogar o cursor para o início da próxima linha. Legal. Backspace. Move o cursor um espaço para frente. Não. O backspace volta apagando. Veja, ele não só joga o cursor para trás, como ele apaga. Se o cursor estivesse aqui, ele voltaria e apagaria o E. Perdão, está no ponto aqui, né? Voltaria e apagaria o ponto, né? Se estivesse aqui, voltaria e apagaria o E. Volta apagando. Está aqui o erro. Backspace não joga para frente. Volta apagando. Tranquilo, tranquilo?
Alguma dúvida a mais? Vamos lá, então. Vamos para 20. O usuário João, entrou no site do supermercado da sua cidade para preencher um formulário e concorrer a uma promoção. No formulário, solicitou-se que ele enviasse cópia de um documento com foto. Assinale a alternativa que apresenta a ação de enviar dados ou arquivos de um computador local. Tá aqui a máquina do João ou o celular do João, tá aqui, e ele vai enviar para outra máquina acima, para o servidor. Quando a informação sai de baixo para cima, é um upload. Se o João estivesse baixando algo do servidor, da página, seria um processo de download. Aqui é envio. Envio é up. Ok, fácil, fácil, fácil. Resposta, letra E. Dúvidas? Fechamos mais uma prova. Vamos para a seguinte? Vamos lá. Questão 21. Sobre os conceitos de informática, marque VOF. Essa é legal, é divertida. Vamos lá. O pendrive é um tipo de memória de armazenamento de dados. A princípio, toda memória é de armazenamento, né? Pendrive é um tipo de memória de armazenamento. Perfeito. V. A memória RAM mantém seu conteúdo mesmo com a ausência de energia. Tá doido? Ela é volátil. F. F. Ó, tinha que ser, né? Tinha que ser F. Assim como agora tem que ser V também. Uma das funções da placa-mãe é conectar todos os dispositivos de um computador, servir de base para a conexão das placas de expansão. Perfeito! Por isso é chamado de placa-mãe. Tinha que ser V. Quem vai definir é a próxima. A função do cooler, né, do processador é ajudar a refrigerar a CPU. Você que agora, final de ano, vai para a praia, né? Você leva lá um cooler e põe a cervejinha para gelar, não põe? Só que esse cooler aqui, não é? Olha aí, né? Só que do computador, esse cooler aquela ventoinha, é aquele ventilador. E o papel justamente é tirar o ar quente, né? Refrigerando, sim, o equipamento. Perfeito, perfeito. Tá? Então, marca V. O que ficou? V, F, V, V. Perfeito. Então, aprendemos aqui a função do cooler. Vamos para a próxima. 22, questão de Linux. Considere o sistema operacional Linux. É correto afirmar, quanto aos comandos abaixo, que chdir faz a criação de diretórios. Não. A criação de diretórios é mkdir. Isso é o básico para quem está estudando. Ok? Risca. PS. Lista os processos em execução. Caramba! Uma coisa é listar o conteúdo de um diretório, que é ls. Agora, outra coisa é mostrar as atividades. A gente chama isso de processo. Programas, tarefas que estão sendo executadas. Aí o comando é PS. PS. ls estabelece privilégio para arquivos e diretórios. Não. Era uma questão de ontem, do desafio. É o chmod, para definir os privilégios, né? O que pode, o que não, as permissões, o que pode e o que não pode. É o comando chmod. ls é para listar o conteúdo de diretórios. Risca. Kill elimina arquivos e diretórios. Não. Kill elimina, encerra processos. Para eliminar arquivos e diretórios é rm e rmdir. Cara, essa aqui é uma questão boa para o desafio. Na pressa, eu acho que o cara se confunde, hein?
Essa aqui é uma questão boa para isso. A resposta aqui é letra B de bola. Ok? Por falar nisso, você não participou do desafio domingo online, mas eu mandei o link para o pessoal poder participar ele de forma offline. Ok? Então ele fica até semana que vem à disposição para você poder participar, responder. Legal? Próxima. 23. Ah, não é. Essa não é de PROC V. Essa é de soma. Um soma que dentro tem um soma C. Vamos ver? Realizar a soma do resultado dessas duas funções. Vamos à primeira. C4 até C8. É para somar. Quando? Quando for maior que 23. Não, não. Maior, não é maior igual, é maior. Não, não. Então aqui a soma é 56. E mais alguma coisa. Veja. Como é mais alguma coisa e não tem número negativo, já pode riscar aqui, ó. Não vai dar 34, não tem como dar 34. Só pode dar um número maior. Agora vamos ver o que eu estou somando. Estou somando de D4 até D8. Ó, D4, opa, volta aqui. D4 até D8. Quando for menor que 19, tá valendo. Não, não, tá valendo. E tá valendo. 18, 18, 36. 36 com 15, 46, 51. Agora é só somar. 56 com 51, resultado 107. Ok? Pergunto, volta lá. Dúvidas? Entendemos essa funçãozinha? Soma o resultado de 2 soma Cs. Boa. Qualquer coisa, levanta a mão, hein? Levanta a mão e pergunta. Vamos para a próxima. Suponha o seguinte parágrafo escrito no documento do LibreOffice Writer. Em sua configuração original. O mouse da configuração padrão, o que é selecionado ao aplicar um clique duplo, 2 cliques rápidos com o esquerdo, sobre a palavra assessorar. Assessorar. Nem sei cadê o tal do assessor. Aqui, ó. Vou dar um clique duplo. 1, 2. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar a palavra. 1, posicionaria o cursor. 2, selecionaria a palavra, que é o nosso caso. 3, selecionaria a frase. 3, selecionaria a frase. E 4, selecionaria o parágrafo. Então, o parágrafo seria 4 cliques. O assessorar na atividade, pesquisa e extensão seriam 3 cliques. Nada é selecionado. Posicionar o cursor apenas seria 1 clique. E o 2 é a letra B. É a nossa resposta, é B de bola. Legal essa, hein? Legal. E aí? Essa você acertou? Essa você sabia? Tá? Porque tem uma diferencinha, né? Não os 2 cliques, mas o 3, o 4, né? Tem uma diferença de como funciona o Writer e o Word. Para nós aqui, né? O 2 cliques seria igual, tanto no Word como no Writer. Vamos para a próxima. E agora? Conhece esses botões? Pena que a nossa amiga Roberta não está aqui. Porque esse botão aqui, ela já se encrencou com esse. Né? Mas vamos começar pelo mais fácil, né? Estrelinha. Quem não sabe o que é estrelinha? Estrelinha é os favoritos. Tecla de atalho, Ctrl D, que inclusive já comentamos aqui numa outra questão. Então você começa por um 3. Se você começou por um 3, agora a tua dúvida é o tal do Pocket, salvar no Pocket, ou ações da página. Esse ações da página é meio como configuração. E o Pocket
é como se fosse salvar para acessar de forma offline. Veja, o Pocket é um recurso integrado ao Firefox que permite salvar diversos conteúdos, como blog, fontes de notícia, página web, em um único lugar, com o clique de um botão, para que você possa acessar mais tarde em qualquer dispositivo. Então, mesmo de forma offline. Então, aqui para nós, né, o Pocket é esse botãozinho. E o ações da página, que é meio configurar, tá? É os 3 pontinhos. Legal? Inclusive, não sei se dá para ver aqui, né? No meu, os 3 pontinhos um em cima do outro, ó. Tá? É o que a Roberta uma vez reclamou uma vez, né? Que para ela não era um em cima do outro, era um do ladinho do outro, tal como tá aqui. Então aqui isso aqui depende às vezes da versão. E aqui ele está perguntando do Firefox, né? Eu estou acessando aqui o nosso Google Chrome. Resposta é B de bola. Vamos para a próxima. Visando melhorar a segurança com os dados armazenados em um microcomputador, atualmente tem sido observada uma preocupação crescente com a realização de backups. Veja, por suas características, os 2 dispositivos, tu viu aqui? Ótimos. Mais adequados para essa atividade são: ninguém faz backup na memória cache, já que ela é volátil. Ok? O pessoal pode fazer num CD-RW, pode fazer num pendrive, ok? Aqui, quando ele fala MBPS, isso aqui não é capacidade de armazenamento, isso aqui é velocidade. É a velocidade de uma porta. Taxa de transferência. Não, não. Sobrou o quê? Pensando em pendrive, pensando em CD-RW e DVD. Como ele falou de dispositivo ótico, pendrive não é ótico. Pendrive é semicondutor. O pendrive é um tipo de memória flash. Não que ele não possa ser usado para o backup, pode, mas é que ele não é um exemplo de dispositivo ótico. Então, para nós a resposta é a letra E. É a letra E. Dúvidas? Tranquilo? Estamos na reta final, pessoal. Vamos lá. 27. Essa é outra questão boa. Julgue o item a seguir a respeito de organização e de gerenciamento de todos os arquivos no Linux. Vem cá, todo arquivo executável tem como extensão o sufixo exe? Não, não. Até porque no Linux não é a extensão que caracteriza, que define o tipo de arquivo. Não. Então, 1 já está errado. 1 estando errado, sobrou 2 e 3, ou 2 e 3, né? 2 apenas, 3 apenas e 2 e 3 junto. Agora tem que saber aqui. Vamos dar uma olhada. O comando cat. Você sabe o que é o comando cat? O que é o gato? Estava miando agora há pouco aí. O que é o gato? O gato é para ver o conteúdo de um arquivo. Mais detalhe. O cat também pode ser usado para concatenar. Eu posso usar cat e o nome do arquivo para ver o conteúdo dele. Mas se eu uso assim, cat, arquivo 1, maior, arquivo 2, eu estou copiando o conteúdo do arquivo 1, concatenando, anexando, juntando ao arquivo 2. Então, desta forma, eu copio o conteúdo do arquivo 1 para dentro do arquivo 2, lista o conteúdo dos arquivos. Não, não, tá? Se tivesse assim, ó, só cat, arquivo 1, less, ele listaria o conteúdo do arquivo 1. Mas graças a esse sinalzinho, maior, arquivo 2, ele está, na verdade, concatenando, copiando. E realmente o less, ele vai tratar essa paginação. Mas numa concatenação isso não faz sentido. Faria sentido na ideia de mostrar o conteúdo.
mostrar o conteúdo de forma paginada. Mas como não é o propósito aqui, o 2 está totalmente furado. 2 errado, 2 errado, só sobrou 3. O comando MV é utilizado para mover, sim, ou para renomear. É aquele comando que eu falo, tem dupla função. Serve tanto para mover como para renomear. Show! O que facilita a organização das informações. Perfeito. Tá? Somente a 3, resposta letra C. Letra C. Vamos agora à nossa última questão de planilha. Outra de soma C. Veja, esse é o soma C que eu indico. O intervalo de comparação, a condição e o intervalo de soma. Eu vou comparar na linha de cima. Toda vez que na linha de cima me der condição, eu vou somar o equivalente na linha de baixo. Combinado? Qual é a condição? Ser maior que zero. Pergunto, é maior que zero? Sim. Então soma. É maior que zero? Não. Então não soma. É maior que zero? Sim. Então soma. É maior que zero? Não. Então não soma. É maior que zero? Sim. Então soma. Veja, ele só vai somar na linha de baixo quando a condição foi atendida na linha de cima. Então eu vou somar menos 1, menos 2 e menos 4. Resultado, menos 7. Essa é outra questão muito boa, tá? Então, na verdade, eu estou comparando na linha 1 e somando o equivalente na linha 2. Resultado, menos 7. Pergunta aos nossos amigos. Entendemos? Dúvidas? Alan? Luiz Fábio? Essa aí, se não tiver atento, o cara coloca o 7 lá, hein, professor? Até porque a condição é ser maior que zero, né? Pois é. Pô, como é que vai dar um resultado negativo? Não, é porque a condição a ser atendida é maior que zero, mas o valor que ele soma, coincidentemente, só deu valor negativo. Realmente só confunde. de baixo da 2, né? Confunde. É. Salete, ok. Thaís, ok. Vamos seguir. Ok. Boa. 29. Ana digitou um texto utilizando o LibreOffice Writer em português, que tinha 250 ocorrências da palavra direito, distribuídas em locais diferentes, né? Sim, não ia ser 250 ocorrências tudo seguida. Direito. Não, faz sentido. Ao terminar a digitação, ela resolveu colocar todas as ocorrências dessa palavra, direito, em negrito. Pensou em localizar cada palavra, selecioná-la e aplicar o efeito negrito. Mas percebeu que isso levaria muito tempo. E fora que ela poderia esquecer algum também, né? Procurou, então, a forma de fazer isso automaticamente. Deixa que o aplicativo faça isso. Através de algum recurso. Tem isso? Tem. Qual recurso do LibreOffice permite realizar a tarefa desejada por Ana? Pode ser encontrado no menu editar. Pô, deu a dica ainda. Tá no editar, hein? Tá no editar. A partir de um clique em qual opção? Formatar texto não está no editar. Localizar e formatar não está no editar. Formatar e substituir não está no editar. Definir estilo não está no editar. Quem está no editar aqui é o localizar e substituir. Achou a palavra direito, troca. Substitui por direito e negrito. Legal, legal. Tem até uma tecla de atalho para isso. Ctrl H. Ctrl H é a tecla de atalho do localizar e substituir. Resposta, letra A. Cara, ele ainda deu a dica, ó. Se não tivesse dado a dica, você poderia ficar na dúvida. Pô, caramba, onde é que ele vai? Será que vai no formatar texto? Né? Mas não. O recurso que faz essa tarefa automaticamente é o localizar e substituir e está na letra A. Ok. Beleza. Pessoal,
Temos mais uma questão ainda. Temos mais uma questão. Essa é a nossa maratona de número 19. Para fechar o pacote, a gente vai ter mais uma, 20. Tu viu que 20, 30 questões são 600 questões. Cara, é difícil a gente não ter cercado de tudo que é forma a cobrança da prova da Polícia Civil. Difícil, tá? Para quem perdeu algum encontro, eu vou ter que achar uma forma, um jeito de colocar à disposição, né, esse material, você vê o que está faltando para você, qual maratona você perdeu, para você poder assistir essa aula de forma específica, ok? Então, até a nossa aula número 20, eu vou pensar como eu vou fazer isso. Mas, por enquanto, vamos fechar a nossa maratona 19 com essa questão. Considerando as definições da internet, intranet, gerenciador de correio eletrônico, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 1. A lista de histórico dos navegadores de internet tem a função de armazenar automaticamente os endereços das páginas visitadas recentemente. Tecla de atalho, Ctrl H. Histórico de navegação. Perfeito. 1, ok. 1, ok. Vamos para 2. A lista de favoritos dos navegadores da internet tem a função de permitir que o usuário armazene endereço de seus sites favoritos, para que possa visitá-lo no futuro, com apenas um clique no endereço da referida lista. É a estrelinha ou a tecla de atalho Ctrl D. Show, legal. Eu só consigo adicionar à lista de favoritos um site que eu esteja visitando no momento. 2, gostei. Risca. Vamos para 3. Vamos para 3. A limitação no tamanho do anexo enviado por um correio eletrônico tem a configuração estipulada pelo seu fabricante ou pelo administrador de cada correio, tal como Hotmail, Gmail, né, Yahoo. Então, quem define esses limites é o teu servidor de e-mail. Perfeito, gostei, gostei. Então, esse limite é algo bem variável. O quanto eu posso mandar, o quanto eu posso receber. Quem define isso é o teu servidor. Quem que está certo aqui? As 3. Tá tudo certo. Resposta, letra D de dado. Ok? Fechamos aqui mais uma maratona. Agradeço a todos aí a participação, tá? Fico feliz aí, Alan, Luiz Fábio ter retornado, Salete, né? Thaisa, todos terem participado. Dúvidas? Boa noite. Tranquilo, tranquilo? Tá, eu vejo o vídeo de novo. Ah, beleza. Alan, tranquilão? Tranquilo, obrigado. Abraço, boa noite, Luiz. Thaisa, boa noite. Até a próxima.